É importante assinalar que, embora ligados à estrutura do Poder Executivo, não são, no entanto, subordinados a ele. Isto é, são autônomos nas suas decisões. Os conselhos são constituídos por representantes da sociedade civil e do Estado, não pertencendo a nenhum desses segmentos. Isso é, tanto os representantes da sociedade civil quanto do Estado são corresponsáveis pelas decisões tomadas. Existindo nas três esferas de governo, federal, estadual e municipal, os conselhos tratam de temas ou direitos específicos que se constituem enquanto instância de decisão política e não de atendimento. São criados por meio de lei e seus regimentos ou regulamentos são definidos pelos conselheiros. Diferem na forma como atuam, como se constituem e como incidem na elaboração das políticas públicas em função da legislação e da correlação de forças que estabelece no seu interior. A emergência dos conselhos é importante para a consolidação de uma cultura cidadã, na medida que viabiliza a participação da sociedade civil na elaboração das políticas públicas, bem como constitui um espaço pedagógico de exercício da participação. É importante, no entanto, ressaltar que a participação não tem um fim nela própria, isso é, a participação não se esgota em si. Assim, o ato de participar adquire sentido quando está vinculado à construção de um projeto de sociedade. Se constituírem espaços onde diferentes projetos são apresentados, os conselhos são instâncias de negociação, de disputa, de pactuação e de compartilhamento de responsabilidade da sociedade civil e do Estado na elaboração das políticas públicas, assim quanto espaço de participação da sociedade civil e da sociedade política da elaboração das políticas públicas. Os conselhos podem se constituir em instâncias que possibilitam a emergência de um agir coletivo, de uma consciência coletiva, fortalecendo o exercício da cidadania. Por outro lado, também é importante salientar que a sociedade civil não se constitui num todo harmônico, estando aí representando diversos grupos sociais que representam diferentes interesses. Portanto, é preciso reconhecer nessa nova institucionalidade não a afirmação ou consideração de um espaço de oposição entre Estado e sociedade civil, mas de um espaço de participação em que diferentes concepções de mundo são disputadas. Nesse sentido, faz-se fundamentar a qualidade da participação. O orçamento participativo é um mecanismo governamental de democracia participativa e permite ao cidadão influenciar ou decidir sobre o orçamento público. Geralmente, o orçamento de investimento de prefeitura municipal para assuntos locais, através de processos de participação na comunidade, os resultados costumam ser obras de infraestrutura, saneamento, serviços para todas as regiões da cidade. Nesse processo, as definições sobre como e onde serão aplicados os recursos contidos no orçamento são debatidos e definidos com a população. Parceria entre governo e sociedade, a parceria entre governo e sociedade civil, mecanismos versáteis para a atuação do poder público nas demandas sociais. O Estado coordena através de autoridade racional legal, o mercado através do dinheiro e a sociedade civil através da interação comunicativa. Nesta visão, o mercado e o Estado pertencem ao sistema, pois nessa esfera os indivíduos são condicionados pelo imperativo do lucro e da burocracia, respectivamente as parcerias firmadas em Estado e Organização da Sociedade Civil, OSCS, qualificam as políticas públicas, aproximando as pessoas das realidades locais, possibilitando a solução de problemas sociais específicos de forma criativa e inovadora. Com o marco regulatório, as organizações podem ampliar suas capacidades de atuação e incorporar muitas das suas pautas à agenda pública. A OCSS são entidades, grupo nascido de livre organização da participação social da população que desenvolve ações de interesse público sem visar lucro. A OSCS trata dos mais diversos temas de interesse, com variadas formas de atuação, financiamento e mobilização. Em resumo, é uma instituição que desenvolve projetos sociais com a finalidade pública e na prática significativa a mesma coisa que uma organização não governamental, ONG. Já as parcerias públicas privadas, chamadas PPPs, são acordos entre os setores público e privado para a realização de um conjunto de determinado serviço ou obra de interesse da população. Em uma PPP, a empresa normalmente fica responsável pelo projeto, assim como seu financiamento, execução e operação. Ações governamentais. Para atender as diferentes necessidades da sociedade, o governo precisa organizar seu trabalho de forma detalhada. As ações governamentais são iniciativas desenvolvidas pelo governo nos mais diversos temas, como saúde, educação, produtividade industrial, economia, moradia, etc. Essas iniciativas são criadas para definir como as instituições governamentais devem agir perante a esses temas,
sempre buscando atendimento às necessidades da população. Coordenação de políticas públicas, ações voltadas para a articulação de entes governamentais. Pode ser genericamente dividido em ações de cooperação e de coordenação. A distinção é importante dado que cada uma dessas ações requer desenhos institucionais diversos, embora ambas impliquem em barganhar a negociação. A cooperação tende a manter a autonomia dos entes que dela participem e a coordenação tende a centralizar decisões por querer medida de cima para baixo. No entanto, a articulação versus fragmentação de ações governamentais, dimensão da coordenação intergovernamental, intergovernamental e governo-sociedade, cooperação e coordenação podem ocorrer simultaneamente, o que varia a ênfase dada a cada uma. Pode-se definir coordenação como a organização de todas as atividades, com o objetivo de alcançar consenso entre indivíduo e organização, para atingimento dos objetivos de um grupo. Associado ao conceito de coordenação está o de cooperação. Coordenação e cooperação, contudo, são conceitos diferentes. A cooperação é uma ação discricionária e voluntária dos indivíduos para um trabalho conjunto visando benefício mútuo. A distinção é importante dada à estrutura federativa brasileira. A coordenação, no entanto, não ocorre de forma natural nas organizações nem entre os indivíduos, tendo que ser construída. Essa construção implica na proposição de incentivo que torne racional a adesão dos participantes da política e de suas agências. A coordenação, na perspectiva de política pública, se desdobra principalmente em dois momentos: no da formulação da política e no da sua implementação. No primeiro, participam os diversos atores e instituições com interesse na política que será formulada. O número de atores de instituições com poderes de aprovação de veto é significativo, especialmente em sociedade democrática complexa, onde os conflitos distributivos ainda não foram minimamente equacionados. Se os conflitos no momento da decisão de uma política pública podem ser mais intensos e requerer mecanismos de coordenação mais complexos, a coordenação também faz parte do momento de implementação da política. A coordenação de política pública também é requerida entre organizações e atores políticos e burocráticos que compõem o mesmo nível de governo, coordenação horizontal, ou que compõem diferentes níveis de governo, coordenação vertical. No sentido de coordenação, esses atores e essas agências jogam papéis diferentes nas distintas fases da mesma política pública. Ultrapassados os problemas de ação coletiva decorrente da complexidade da formulação de política, a coordenação também ocorre na fase da implementação. Nessa fase mais restrita ao campo dos governos e de suas burocracias, dois tipos de coordenação são requeridos. A vertical, quando diferentes níveis de governo participam da política, e a horizontal, entre a organização que compõe o mesmo nível de governo.